William Bonner, editor e apresentador do Jornal Nacional há quase 30 anos, tem um salário de R$ 800 mil na Globo. Neste vídeo, ele vai se expressar como cidadão e planos para o futuro e o que ele pensa do Brasil de hoje. Roda aí. É claro que o bolsonarismo paranoico, ele não vai deixar de comentar, né? Esses doidos. Mas aí eu te pergunto, tá gostando do conteúdo do canal? Eu sou o Vinícius, então, por favor, se inscreva. Bem-vindo, bem-vinda. Você chegou a ser hostilizado no Rio Grande do Sul por ser da Globo, por ser a cara da Globo? Sim, mas, Bial, eu te conto as hostilidades, porque eu vi muito na internet, né, saírem coisas, porque tinha uma questão política aí, né? Tem um país dividido, então tem um país dividido e metade ressentida. A metade ressentida estava querendo inflar uma imagem de uma hostilidade à nossa presença lá. Na primeira noite, essa que acabamos de ver ali, pouco antes de começar o jornal, um sujeito muito irritado fez um discurso contra a minha presença, a presença da Globo ali naquele momento. Ele dizia coisas do tipo: vocês tinham que estar aqui, não aqui em cima, porque eu estava sobre um viaduto para ter a vista do que estava acontecendo de resgate embaixo. Vocês tinham que estar lá embaixo com os pés na água. Eu não podia dizer para ele: amigo, eu estou com equipamento eletrônico transmitindo ao vivo. Não faria o menor sentido botar os pés na água apenas para satisfazer o seu desejo ou para tentar demagogicamente aparecer assim. Esse é o ponto 1. 2, vocês só estão vindo agora, tinha que estar aqui antes. Aí eu, amigo, eu poderia dizer a ele: eu estou aqui agora, e expliquei na abertura do jornal, porque diferentemente do que ocorre normalmente em eventos dessa natureza, a situação do Rio Grande do Sul foi piorando dia a dia, quando a gente achava que ia melhorar. E aí no fim de semana nós decidimos vir, e era uma segunda-feira. E a terceira coisa, ele protestava contra o resultado da eleição. E sobre isso, então, o que poderia eu fazer? Então, esta pessoa fez esse protesto. Esta pessoa e esta pessoa. Aí passaram-se dias, nenhum problema. Zero problema, nenhum. Aí teve um dia, no último dia, quando eu ia sair do hotel, eu entrei no elevador para ir fazer o check-out no hotel para voltar para o Rio de Janeiro. E aí tinha um senhor ao celular dentro do elevador, e ele olhou e falou assim: olha aqui, estava vendo aqui você esmagando aquele canalha. Ele se referia a uma entrevista que eu havia feito com uma autoridade pública, contra a qual ele manifestava a sua opinião, chamando de canalha. E aí eu não entendi bem, eu falei: ué, ele falou: me diz uma coisa, eu queria entender. Eu falei: é assim, por que você faz isso? E eu estou dentro do elevador pensando: do que será que essa criatura está falando? Eu falei: eu não entendi. Ah, você entendeu sim. A Globo. Você trabalha para a Globo. Eu falei: eu entendi. Eu vou explicar por que eu faço isso. Eu faço isso porque eu abracei uma profissão chamada jornalismo. E foi isso que eu vim fazer aqui com vários colegas da Globo. E você deve ter notado, tem de várias empresas de comunicação do Brasil e do mundo aqui para essa tragédia. Nós viemos aqui ajudar. Ajudei eu, que botei a mão no bolso, botei ali. Eu falei: isso exatamente eu não fiz. A minha forma de ajuda é outra. É dar visibilidade ao problema, fazer com que brasileiros façam um movimento de ajuda. E aí ele: mas você, então é assim, você é assim mesmo. Você é assim. Eu falei: eu sou essa pessoa que está falando com você. Nisso a porta já estava aberta. Eu saí e foi essa conversa bem estranha que eu tive com essa pessoa ali. Saiu na imprensa que um homem hostilizou, partiu para cima, foi contido. As pessoas no restaurante do hotel ficaram indignadas com o que ele fez, seguraram o cara, manifestaram apoio ao William Bonner. Nada disso aconteceu. Então eu tive passou um cara pedalando alegremente a sua bicicleta à beira do Guaíba, como se ele estivesse, sei lá, em Amsterdã. A cidade debaixo d'água, ele está pedalando, mas se julga no direito de gritar para mim: lixo! Algo assim. Eu não lembro o que foi que eu gritei para ele. Mas eu lembro do Miguel Ataíde, meu diretor, que é um pouco maior do que eu, é a sua altura, ou maior, dizendo: para dentro do hotel, William! E eu entrei. Mas
mas eu não lembro o que foi que eu disse. Mas foram esses os episódios. No mais, a gente ouviu tanto agradecimento do povo gaúcho. Até o mais, né? Então, assim, Foi lindo, a cobertura foi linda. foi inesquecível pra gente. Eu acho que nada deve se comparar a passar as sabatinas dos candidatos na campanha para a presidência. Ao vivo, ali, é sempre uma baita grana. Nada se compara a isso. Isso é a coisa mais difícil, mais desafiadora. O desafio de você, ao vivo, dentro de um jornal nacional, fazer a um candidato à presidência da República perguntas que ele não quer que você faça a ele. E por que eram essas as perguntas? Porque as perguntas que ele queria que a gente fizesse eram desnecessárias, ele já tinha o horário dele de propaganda. Ali a gente tem que cutucar, dá licença, vamos abrir esse armário, tem um esqueleto aqui, esse assunto é chato para o senhor, para a senhora. E assim foi. E tem uma coisa em televisão, vocês que estão estudando isso, assim, na psicologia do espectador, se o Willian é agressivo demais, se ele passa do ponto, Aí, a pessoa se solidariza, pode ser um bandido do outro lado. Mas ela vai. A gente sempre vai torcer pro mais fraco, né? eu posso dar um exemplo recente, sem citar nomes. Houve um momento numa entrevista em que um candidato, em vez de responder a pergunta de imediato que eu havia formulado, disse que eu tinha cometido fake news, meio negando o que eu havia afirmado. Eu respirei, aguardei a resposta, fiz uma observação específica sobre a resposta ao fim, mas depois encaixei um esclarecimento, lembrando a ele e ao público o motivo pelo qual eu havia formulado a pergunta, lembrando a ele o que ele de fato havia feito para que eu tivesse feito aquela pergunta, portanto não era fake news. Mas só que no momento em que eu fui fazer isso, eu pensei, eu não posso ser agressivo. Esta pessoa pleiteia um cargo importantíssimo da República e está na nossa casa, nós devemos respeito a esta pessoa. Então o que fiz eu para tentar atenuar aquela situação em que eu ia desmentir o desmentido? Eu sorri. E aí veja como isso é delicado. Muitas pessoas viram no sorriso ironia. Outras tantas viram elegância. Eu gosto que tenham visto elegância porque foi o que eu pretendia, não pretendia ser irônico. Aí eu abro um sorriso e vai. Foi como isso ao vivo pro Brasil inteiro. Olha só, que barato, que profissional, que onda. Você tem planos aí para o futuro? Eu tenho planos. Assim, quando, eu não posso dizer. Mas sim, eu tenho planos e também não vou dizer para você que será de sombra e água fresca, porque eu tenho um exemplo na minha família. O meu pai trabalhou muito, meu pai já faleceu, meu pai trabalhou muito, médico, empregos diversos, consultório particular e tal, e aí um dia ele decidiu não dar mais. Eu preciso parar, eu estou ficando louco, etc e tal. E o meu pai mergulhou num processo de envelhecimento acelerado quando ele parou. Porque ele parou de uma vez. Então, é até uma questão de saúde mental. Eu acho que, quando eu penso no meu futuro, um futuro tranquilo, não é sombra e água fresca, mas com toda certeza, não é a rotina que a chefia e a apresentação de um jornal nacional representam. O meu sonho é ter uma atividade bacana, relevante, que não demande tanto de mim, para que sobre para mim o quê? Uma coisa chamada tempo. Eu tenho 2 filhos que moram fora do Brasil. Eu preciso de tempo. E eu tenho uma amargura que eu carrego comigo. Eu não consigo, hoje, fazer algo que há alguns anos era corriqueiro. Eu não consigo pegar um livro. E eu não estou falando só do livro físico de papel, mas pode ser um livro eletrônico. Eu não consigo pegar um livro e ler um capítulo por dia de um livro sem que eu desvie a minha atenção a todo instante para um telefone celular. Por quê? Porque vivemos tempos de super excesso de informação e eu tenho uma carga de responsabilidade brutal, tanto profissionalmente como um pai de 3 com 2 morando fora. Então, conhecemos um pouco do ser humano não jornalista William Bonner. E você, deixa o coração